Leitura 306, Lucas 19 a 21, Projeto 365 2 de novembro de 2023. Lucas 19, continua a narrar os ensinamentos, interações e eventos que cercaram Jesus durante seu ministério. O capítulo começa com a história de Zaqueu, um chefe dos coletores de impostos de baixa estatura. Incapaz de ver Jesus no meio da multidão, Zaqueu sobe em um sicômoro para vê-lo. Jesus nota Zaqueu e se convida para ir à casa de Zaqueu. Este ato de aceitação e graça leva Zaqueu a se arrepender e a prometer dar metade de seus bens aos pobres e retribuir a quem ele tem ofendido. Jesus então conta a parábola das 10 minas. Nesta parábola, um nobre sai em viagem e confia dinheiro aos seus servos. Ao retornar, ele recompensa os servos fiéis que multiplicaram seu dinheiro e pune aquele que não investiu o dinheiro com sabedoria. A parábola ensina sobre mordomia, fidelidade e responsabilidade de usar os recursos dados por Deus para os propósitos de Deus. Ao se aproximar de Jerusalém, Jesus entra na cidade montado em um jumentinho, cumprindo a profecia do humilde rei chegando em paz. A multidão o elogia, mas alguns fariseus pedem-lhe que repreenda os seus discípulos. Jesus responde que se a multidão ficasse em silêncio, as pedras clamariam, sublinhando o significado da sua chegada como o Messias. Num momento emocionante, Jesus chora por Jerusalém, lamentando a sua rejeição e profetizando a futura destruição da cidade. Ele anseia que o povo reconheça o momento da sua visitação e responda à oferta de salvação de Deus. O capítulo termina com Jesus entrando no templo e expulsando os que compravam e vendiam, proclamando que o templo deveria ser uma casa de oração. Ele continua a ensinar diariamente no templo, e os líderes religiosos procuram encontrar uma maneira de destruí-lo, mas não têm sucesso. Em resumo, Lucas 19 apresenta a história de Zaqueu, a parábola das 10 minas, a entrada de Jesus em Jerusalém, seu lamento pela cidade e suas ações no templo. O capítulo sobreleva temas de arrependimento, mordomia, a natureza humilde da realeza de Jesus, a importância de reconhecer a visitação de Deus e a importância do templo como local de adoração e oração. Lucas 20 continua a documentar os ensinamentos, interações e desafios que Jesus encontra durante seu ministério. O capítulo começa com líderes religiosos confrontando Jesus e questionando sua autoridade. Eles perguntam com que autoridade ele está fazendo essas coisas, como ensinar e realizar milagres, e quem lhe deu essa autoridade. Jesus responde perguntando-lhe sobre a autoridade de João Batista e depois conta uma parábola sobre um dono de vinha e seus arrendatários. A parábola ilustra a rejeição dos mensageiros de Deus e a rejeição final do seu próprio filho. Os fariseus e escribas então tentam enganar Jesus perguntando se é lícito pagar impostos a César. Jesus responde com o famoso ditado, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, demonstrando a importância de honrar tanto a autoridade terrena como a soberania de Deus. Alguns saduceus abordam Jesus com uma pergunta sobre a ressurreição, tentando desafiar o conceito usando um cenário hipotético envolvendo uma mulher que tinha vários maridos. Jesus responde afirmando a ressurreição e explicando que o casamento é uma instituição terrena que não se aplica da mesma forma na ressurreição. Na última parte do capítulo, Jesus ensina sobre o relacionamento do Messias com Davi. Ele cita o Salmo 110:1 para mostrar que o Messias não é apenas descendente de Davi, mas também o Senhor de Davi, enfatizando sua divindade e autoridade. Jesus alerta os seus discípulos e as multidões sobre a hipocrisia dos escribas, que procuram admiração e usam o seu estatuto religioso para explorar os vulneráveis. Ele contrasta o comportamento deles com o exemplo da viúva pobre que dá a sua pequena oferta com genuína sinceridade. Apresenta uma série de interações entre Jesus e vários grupos de líderes religiosos. O capítulo apresenta perguntas e desafios colocados a Jesus, suas respostas por meio de ensinamentos e parábolas e suas advertências contra a hipocrisia. O capítulo ressalta temas de autoridade, a ressurreição, a divindade do Messias e a importância da fé e da doação genuínas. Lucas 21
Este capítulo registra os ensinamentos de Jesus sobre o futuro, incluindo profecias sobre a destruição do templo, sinais do fim dos tempos e a importância da vigilância e da fidelidade. O capítulo começa com Jesus observando as pessoas dando suas ofertas no templo. Ele nota uma viúva pobre que dá 2 pequenas moedas de cobre e a elogia por dar sacrificialmente em sua pobreza, contrastando sua oferta genuína com a doação ostensiva dos ricos. Os discípulos então comentam a impressionante arquitetura do templo, mas Jesus prediz a sua destruição. Ele prediz que não ficará pedra sobre pedra, o que prenuncia a posterior destruição do templo pelos romanos em 70 depois de Cristo. Os discípulos perguntam sobre quando essas coisas acontecerão e que sinais indicarão sua vinda e o fim dos tempos. Em resposta, Jesus profere um discurso conhecido como o Discurso das Oliveiras, que contém uma mistura de elementos proféticos e princípios gerais sobre como viver na expectativa de seu retorno. Jesus alerta sobre falsos messias, guerras e desastres naturais como sinais que conduzem ao fim dos tempos. Ele encoraja os seus seguidores a não se deixarem desviar e a suportar perseguições, confiando que Deus lhes dará as palavras para falar em tempos difíceis. Ele fala da eventual destruição de Jerusalém e da dispersão do povo judeu entre as nações. Jesus então oferece sinais no sol, na lua e nas estrelas que acompanharão sua segunda vinda, e usa a linguagem apocalíptica para descrever as convulsões cósmicas que sinalizarão seu retorno iminente. Jesus conclui este discurso ensinando a importância da vigilância, prontidão e fidelidade. Ele compara seus seguidores a servos que aguardam o retorno de seu mestre, lembrando-os de serem considerados fiéis quando ele chegar. Em resumo, apresenta os ensinamentos de Jesus sobre o futuro, a destruição do templo, os sinais do fim dos tempos e a importância da vigilância e da fidelidade. O capítulo destaca a natureza temporária das estruturas e eventos terrenos, os desafios de viver em tempos de incerteza e a necessidade de uma fé inabalável que perdure independentemente das circunstâncias.